Olá, seja muito bem-vindo. O programa Vida e Companhia está no ar. Eu sou Fernando Bispo e nesse programa vamos conversar com a Larissa Leal, uma profissional responsável pelo apoio físico, emocional e informativo no parto e pós-parto, para tornar essa experiência mais segura e tranquila para as mães. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, Fernando. Obrigada pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Obrigado pela tua disponibilidade também. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Como funciona o doula, que eu também nunca tinha ouvido falar. A doula é uma profissional que trabalha no apoio na saúde materno-infantil e nós damos apoio físico, emocional e também em educação em saúde para as mulheres na gestação, no parto, no pós-parto e também no puerpério. O nosso trabalho está muito focado nessa preparação para que a mãe tenha uma experiência positiva e o incentivo ao parto normal, ao parto com menos intervenções possíveis, um parto mais fisiológico, mas uma experiência positiva também e livre de violência obstétrica. Agora, é um período muito complexo, né? Muito complicado para a mulher. Tem várias questões hormonais, questões físicas, mudanças físicas e que muitas vezes a mulher não sabe lidar, né, com todas essas questões ao mesmo tempo. Talvez ela tenha o apoio do marido, mas ele não tem aquele conhecimento, né, profissional como é o seu trabalho para orientá-la da melhor maneira, né? A gente faz um trabalho de suporte também, porque hoje em dia a gente está no país das cesáreas. Então, tem se perdido essa experiência que as mulheres também têm de conversar com os seus pares, com a sua família e conhecer mais a respeito de o que vai acontecer no seu corpo, tanto na gestação, quanto num trabalho de parto, quanto no parto. Então, a gente vem trazer educação nesse sentido para que ela se sinta segura e que ela possa passar por esse período, inclusive no pré-natal, sabendo questionar, sabendo tomar decisões também informadas e que ela chegue nesse período do parto com mais segurança, com mais tranquilidade. A gente também trabalha com o acompanhante, com a pessoa acompanhante, que é alguém de escolha da mulher. E para que essa pessoa acompanhante, que é um direito legal, né, garantido por lei federal, que esse acompanhante possa ser alguém, além de só observar, mas que possa também ser uma postura ativa, uma pessoa ali que vai contribuir com essa experiência. Agora, para as mulheres, principalmente as mães de primeira viagem, as mulheres mais novas que vão ter o seu primeiro filho, elas chegam com muitas dúvidas até você? Elas chegam com muitas dúvidas porque é muito difícil que num pré-natal se fale de parto, se fale realmente, se prepare a respeito de como aquilo está evoluindo. O nosso pré-natal ele é muito focado na doença, nos exames, no risco, né? E pouco se fala das questões fisiológicas, das questões emocionais e desse suporte também na parte de segurança, claro, mas de emocional, né? Então, a gente auxilia as famílias e o nosso trabalho, ele mostra um resultado muito bom em redução do número de cesáreas, em redução do uso de analgesia, em redução de procedimentos desnecessários, em aumento de uma experiência positiva também de parto, independente do desfecho, tanto sendo parto como cesárea, a pessoa ela estando mais informada, ela chega mais tranquila, os medos vão se esvaindo, a gente pode trazer essas questões também que ela tem durante essa preparação e dúvida, medo, a gente descobre revelando e conversando sobre, né? E o nosso trabalho ele está sempre focado nas melhores evidências científicas, então no que tem de realmente mais atualizado. Agora, uma coisa me chamou a atenção, Larissa, você citou o parto normal e a cesárea. Quais são as principais diferenças entre um e outro para a mãe e para essa criança? Bom, o parto, né, o próprio nome diz, o parto normal, ele é um processo fisiológico.
Então, ele vai acontecer, a mulher vai entrar em trabalho de parto através desse estímulo hormonal que vai chegar um momento certo e que, através desse processo que é fisiológico, ela vai ter a dilatação do colo, a descida do bebê, né? Todas as fases do trabalho de parto. Então, naturalmente, né? Eu costumo dizer assim, que a gente não duvida nunca que a gente vai fazer outros processos fisiológicos. Né? Então, assim, eu vou comer, eu não fico duvidando se eu vou digerir, se eu vou excretar. Né? Se eu comi, eu não fico perguntando se está demorando muito tempo, se o meu alimento já chegou ali no estômago, se o ácido vai resolver ou não. São coisas que a gente simplesmente sabe que acontecem. Mas causa, né, hoje em dia, muita preocupação nas mulheres desses processos. O parto natural, o parto normal, ele vai trazer diversos benefícios para o bebê e para a mãe. Né? Então, ele realmente diminui muito o risco analgésico, o risco de uma cirurgia. Né? A cesárea é uma cirurgia, não é parto, é cirurgia. Então, a gente está falando de outra coisa diferente. Né? Então, o fisiológico, ele tende a acontecer. Para situações em que o fisiológico precisa de intervenção, no que aquele fisiológico está beirando o patológico, que eu tenho que fazer alguma ação ali para que seja seguro, então eu tenho tanto medidas de intervenção e medicação, e, enfim, de como eu manejar esse parto, né? Como eu tenho uma cirurgia em última hipótese, quando ela tem uma indicação real, indicação clínica. Então, a cesárea é uma cirurgia, e é uma cirurgia muito bonita, né? Que é a única cirurgia que a gente tem que tira um bebê de dentro da mãe. Todas as outras cirurgias que a gente tem, a gente está resolvendo um problema. A gente está resolvendo uma enfermidade, a gente está tirando um órgão doente. Então, a cesárea, ela é muito necessária. Graças a ela, a gente hoje em dia tem uma diminuição drástica no número de mortes maternas, mas no nosso país a gente tem taxas de cesárea que são absurdamente inexplicáveis e estão completamente longe daquilo que é definido pelo Ministério da Saúde, pela OMS, como saudável. Então, a gente tem esse desafio no país de como é que eu falo? Tirar a patologia da frente, né? De simplificar esse processo. Essa, inclusive, seria a minha dúvida, que você citou que o Brasil é o país das cesáreas. Essa opção pela cesárea muitas vezes vem do médico e não da mãe? Ou como funciona isso? É um sistema. É um sistema dentro do qual o parto fisiológico, ele não cabe. A gente tem toda uma questão a respeito das instituições onde acontecem esse parto, a gente tem toda uma questão de logística, a gente tem uma questão ligada aos planos de saúde, a gente tem toda uma questão estrutural, onde um parto normal, apesar dele custar menos, apesar dele gastar menos material, ele vai ocupar um leito de uma forma, por muito mais tempo, e ele também não vai consumir tudo que se consome numa cesárea. Você fala de medicamentos, né? Anestesia, as agulhas, Sim. Enfim, são várias coisas para se fazer uma cesariana. Isso, aí a gente tem sim profissionais que são voltados ao parto natural e que fazem uma excelente assistência, e a gente tem profissionais que não atendem parto, ou que atendem só cesariana, e fica mais fácil também você agendar dentro da sua rotina. Entendi. Cirurgias ali. Você pode, às vezes, fazer no mesmo dia 6, 7, 10 cirurgias, no mesmo tempo que você acompanharia um parto fisiológico. Porque o parto fisiológico mesmo, ele é algo que ele não precisa de intervenção. Ele precisa de uma boa prática em obstetrícia, que é de observar, de interferir o menos possível. Esperar o momento correto. E deixar que aquele processo se desenvolva. Garantir um monitoramento, mas não necessariamente intervenção. Né? Então, assim, no Brasil a gente tem toda uma estrutura
e que existem metas do Ministério da Saúde, existem metas apoiadas pela ANS, de se diminuir essas taxas. Então, quando você me pergunta, é o médico que escolhe ou a mãe que escolhe, pode ser uma mistura das duas coisas. Mas a gente tem uma pesquisa muito grande no país, chama Nascer no Brasil. E essa pesquisa, ela conclui que no início da gestação, 70% das mães declaram que querem um parto natural. 70% das gestantes, né? Então, eu já estou ali tirando aqueles 30% que não querem passar pela experiência. E também isso é um direito, né, da mulher, ninguém vai passar por essa experiência por ela. Mas se eu pegar os 70%, no final, só 10% vai conseguir parir. Nossa, é uma diferença muito grande. É muito grande. E aí a gente se pergunta, o que aconteceu com essas mulheres? Será que elas escolheram mesmo? Será que elas tiveram acesso à informação de qualidade? Todo mundo desistiu? Será que o corpo delas não funcionou? Ou será que elas foram induzidas a... Ou será que alguma coisa acontece nesse pré-natal que ela chega lá no final desacreditada? Porque não é possível que todos esses casos sejam patológicos. Então, claro, existem essas mulheres que já fazem essa opção, né? E aqui no país, elas têm condição de fazer isso. Existem outros países onde a gente não tem essa opção de eu escolho fazer uma cirurgia, mesmo com riscos, né? Mas você declarando, você chegar no final com esse resultado, então eu acho que é um compromisso de todo mundo. É um compromisso da sociedade, é um compromisso dos médicos, das enfermeiras, de todo mundo que atende parto, das obstetrizes, das famílias, do sistema de saúde privado e público, que a gente olhe para isso, né? O que está acontecendo? 90%, só 70% das mulheres que querem parir. Como que é isso? O que está acontecendo? 10% em cima de 70% é um número muito pequeno, né? Existe uma mudança muito grande nesses 9 meses ou nesse período que ela estava grávida, de mudança de mentalidade. Por que ela não consegue? Será que realmente é uma questão física? Então, a doula, ela entra nesse apoio aí de trazer também informação de qualidade, informação baseada em evidência, né? Então, uma profissional de suporte. E no parto, a gente também a analgesia não medicamentosa, porque nós somos as pessoas que vão estar lá junto, usando métodos de alívio não medicamentosos, principalmente ofertando a presença, né, e auxiliando essa família. Inclusive, naquele dia, assim, tudo que você precisa de apoio ali dentro para ter uma experiência mais tranquila. Larissa, para a criança que nasce num parto normal, quais são as vantagens para a saúde dessa criança? São muitas vantagens, assim, principalmente para o sistema imunológico, mas todos os sistemas do bebê eles estão assim, sendo colocados à prova e começando a funcionar junto com o trabalho de parto. O trabalho de parto ele vem trazer uma colonização do bebê com bactérias boas para o sistema imunológico. A passagem do bebê pelo canal vaginal vai fazer com que os pulmões também sejam estimulados, que ele possa fazer aquele esvaziamento do pulmão e ter aquela primeira respiração fora do útero, para a gente saber se um bebê ele está pronto para nascer, ele starta o trabalho de parto. Então, quando o bebê está bem, o pulmão, que é o último órgão que fica pronto, ele mostra, então ele solta substâncias surfactantes ali que em contato com a placenta vão fazer com que a mãe entre em trabalho de parto. Ele está dizendo, eu estou pronto, eu estou totalmente adaptado para sair desse ambiente onde eu estou e conseguir e sair bem, né? E ter uma boa adaptação para esse outro ambiente. A recuperação também não tem nem o que falar, né? Porque muita gente fala, mas passa por muita dor durante o trabalho de parto. Realmente, a maioria dos partos, tem realmente essa presença de dor.
Mas a dor, ela não quer dizer sofrimento, né? O sofrimento ele é muito causado pela forma como essa mulher é tratada, pela experiência que ela tem ali. E a dor, ela também tem jeito, né? A gente aqui no país, a gente tem também, tanto no SUS quanto na esfera privada, direito à analgesia, né? Mesmo no parto normal? Sim, no parto normal. É uma analgesia específica, local? Só muda a dosagem. Então, e a mãe sofre um pouco menos com esse processo. No parto normal, eu não tiro a autonomia da mulher. Uma boa analgesia de parto normal faz com que ela ainda possa se movimentar, com que ela possa se levantar, agachar, ajudar o bebê dela a nascer, né? Ela não tira também totalmente a dor. Mas se eu estou com uma mulher que ela está numa situação que está ficando ruim para ela, que não vai ser uma experiência boa, eu posso diminuir isso até um grau que ela consiga levar e que ela consiga ter autonomia, que ela consiga sentir o bebê nascer, que ela consiga ajudar o bebê nascer. Isso deveria estar à disposição de toda brasileira, porque na lei está, né? Nem sempre está disponível. Normalmente não está alinhado à prática, né? Mas a lei existe. Mas na lei está. Então, assim, todas essas questões, inclusive de dor, tal, elas podem ser aliviadas, sanadas. O nosso trabalho como doula é dar esse suporte, né? Mas terminou o parto, também terminou a dor. E essa mulher, ela não tem um corte, né? Que na cesárea é um corte assim que é no mínimo 70 pontos internos e externos. Ela tem um bebê recém-nascido para alimentar, para carregar, para cuidar, com um corte abdominal e uma cirurgia de médio porte. E então, com uma assim, recuperação demorada, né? Uma dor de cirurgia, né? Depois. Sim, sim. Outra coisa é que uma cesárea também, quando ela não é bem indicada, quando ela não tem uma razão clínica importante, ela também pode comprometer o seu futuro obstétrico. Então, ela vai acarretar em mais riscos numa próxima gestação. Riscos principalmente ligados à instalação da placenta. Então, ela pode levar a uma outra cesariana. Então, cirurgias repetidas. É muito importante que a gente prepare as mulheres e que elas tenham realmente um ambiente onde elas possam ser bem tratadas, se sentir seguras, onde aquele processo hormonal possa se desenvolver sem pressa, né? No tempo que o bebê quer nascer, no tempo que a mãe pode nascer, pode precisar, e com suporte suficiente, inclusive uma cesariana se necessário, né? Mas os benefícios para a mãe e para o bebê são inúmeros, inúmeros. A recuperação, eu acho que para a mãe é realmente importante. A melhor parte do parto normal é essa questão da recuperação quase que instantânea, né? A partir do momento que o bebê nasceu, ela já está livre para cuidar do bebê com força total, sem anestesia, sem cortes, sem pontos. Larissa, dessas mães, não só das mais jovens, mas também das um pouco mais maduras, quais são as principais dúvidas que surgem com relação à alimentação, ao exercício, o dia a dia, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Quais são as dúvidas mais comuns que você ouve? Eu vejo assim que pouco se fala do parto, pouco se prepara para o parto, tem muito medo, tem muito tabu. Então, muitas dúvidas relacionadas a isso, né? Mas também tem aquela questão da grávida que não pode fazer nada, a grávida de cristal, né? Não pode agachar, não pode fazer uma atividade física, não pode viver a vida dela como era antes. E a gente sabe que atividade física, a gente sabe que esse suporte, você manter a mulher assim com uma boa condição mental, emocional, é também muito importante para a formação daquela família, para a formação do bebê. Então, assim, ao mesmo tempo que se restringe um monte de coisa, também se nega o acesso à informação. Acho que as maiores questões são sobre dor de parto, medo de parto, e questões com relação a como receber esse bebê, primeiros cuidados, né? Amamentação.
Porque é muito complicado para uma mãe de primeira viagem, no primeiro filho, saber como lidar com todas essas questões, inclusive não só com a saúde dela, mas com a saúde do bebê, que é uma criança muito frágil, né? Recém-nascida, que precisa de muitos cuidados. Eu acho que a principal dúvida deve ser essa, né? Como eu lido, como eu pego, o que eu faço, como eu dou banho. Então, acho que esse apoio que você presta a essas mães é fundamental nesse sentido, para que ela se sinta mais segura, né? Tem uma questão também que é fundamental, que é preparar a mulher e a família para o puerpério, que é esse período pós-parto, e que a gente antes restringia a questão da quarentena e tal, mas hoje a gente entende como um período até 2 anos de idade da criança, que é um período que também a mulher está numa situação de fragilidade. Então, o parto normal, ele também ajuda muito nisso. O seu corpo entende aquele processo que aconteceu, ele se recupera mais fácil, mais rápido. O processo hormonal de parto, por exemplo, assim que o bebê nasce, você tem doses altíssimas de ocitocina, de hormônio do amor. Você favorece esse vínculo, você favorece a descida do leite. Uma experiência positiva de parto também vai impactar na experiência da mãe com o bebê nesse puerpério. E a família é muito importante entender que um bebê nasce, mas quem mais precisa de suporte não é o bebê, é a mãe. Porque se essa mãe tiver com alguém cuidando dela, ela tiver garantida assim, boa alimentação, toda a rotina dela cuidada, se ela não estiver sobrecarregada, se ela não tiver com carga mental igualzinho era antes, se ela puder estar afastada do trabalho, tudo que você faz pela mãe, isso vai impactar na saúde do bebê, diretamente. Então, uma coisa que a gente fala muito é, se preparem também para o puerpério, se preparem para as questões de amamentação e formem uma rede de apoio, seja ela quem for. É importante que as pessoas, que a sociedade se mobilize para dar realmente amparo para a mulher que está com recém-nascido no colo, né? A única coisa que não dá para fazer é dar de mamar. Então, a gente precisa garantir que ela possa estar disponível para isso, porque é um trabalho não remunerado, que exige de você fisicamente 24 horas por dia, 7 dias da semana e sem dormir. O que torna assim a missão mais complicada e mais cansativa. Mas você citou uma questão interessante da pessoa que acompanha. Quem está ao redor dessa mãe tem que prestar mais atenção e também tem que estar preparado para todos esses períodos, né? Porque é um momento de fragilidade, um momento de mudança hormonal, mudança de rotina, de não dormir. Então, acho que a família tem que estar preparada para apoiar essa mãe nesse momento. Sim, com certeza. E se fala pouco também dessas questões de aleitamento. Assim, muitas mulheres passam muitos desafios na amamentação e parece que não se conversa sobre isso. Parto parece que é algo assim fora do comum, né? Que é muito difícil, que é impossível, que é muito dolorido e não se fala de experiências positivas, não se fala de mulheres que têm prazer e vontade de parir de novo, né? Que é isso que acontece quando uma mulher... filho. Quando uma mulher é bem tratada durante o trabalho de parto, se prepara para isso, muitas vezes elas viram para a gente e falam, eu queria parir de novo. Outro bebê não precisava, mas parir de novo eu tenho saudade. Então, assim, essas experiências boas, elas precisam ser replicadas sobre o parto. Sobre a amamentação, é o contrário, é pintado como se fosse só, chegou o bebê, coloco no peito e tá tudo resolvido, né? A gente tem aquela imagem maravilhosa, aquela mulher amamentando 2, cabelo esvoaçante, lindo, né? E na verdade não é isso, é uma mulher que vai ficar em casa com privação de sono, amamentar em livre demanda não é simples, o corpo dela está sendo super exigido e tem questões de manejo da amamentação também, no momento que ela fica muito sozinha, às vezes não tem apoio da família. Às vezes a família só para falar que o leite não sustenta, que não tem leite, que dá uma mamadeira. Que dá uma suplementação. Né? Então, é preciso assim, uma educação, que a gente fala dessa educação perinatal, também para todo o entorno daquela mulher, para que ela possa realmente se dedicar àquele bebê. E ela está fazendo um trabalho que é o mais valioso de todos na nossa sociedade, né? Que é preparar
novos indivíduos e cuidar dessa primeira infância, você sabe que vai fazer diferença no resto da vida desse cidadão, né? O que, na sua opinião, deve ser feito para se mudar, acabar com esse tabu da gravidez, do parto normal, da cesariana, para esclarecer mais dúvidas, principalmente porque tem muitas mães jovens, muito jovens, né, no Brasil. Pessoas, crianças de 16, 17, 18 anos se tornando mães. Deve ser muito complicado lidar com isso. Como a gente pode reverter um pouco essa situação e esclarecer as dúvidas das mães de uma forma mais abrangente? Sabe que isso é uma coisa assim que eu sempre penso, né? A educação sexual que se dá nas escolas, além dessa discussão sobre ter ou não ter, né, que já não deveria ter esse tipo de discussão, ela também é toda focada em doença, em repressão e colocar medo no adolescente, né? Sempre por esse lado. E coisas simples como essa, assim, olha, quando engravida, esses aqui são os sintomas, o corpo se prepara de tal forma, mostrar um trabalho de parto, mostrar... Se a gente começasse na base a trazer, naturalizar o que é natural, eu acho que isso teria um impacto bem grande, bem melhor num adolescente, para evitar uma gravidez indesejada, uma gravidez na adolescência. Assim, mostrar esses desafios. Olha aqui o que vai acontecer. Você, pai e mãe, como é que vai ser esse cuidado com esse bebê? Como é que vai ser no dia do nascimento? O que acontece no corpo dessa menina? Como é que vai ser? Então, assim, e você, como menino aqui, qual vai ser a sua função? Como que vai mudar a sua vida? Qual vai ser a sua responsabilidade? Né? Então, essa coisa, assim, na base é muito importante. No geral, políticas públicas, né? Fundamentais. E nisso, assim, a gente tem boas políticas públicas. Elas precisam ser implementadas de verdade, né? A gente tem um manual de manejo de parto normal do Ministério da Saúde, que é excelente, ele é bem atualizado, mas precisa mudar a formação dos profissionais. Essa formação, ela não está atualizada em evidências científicas, ela está muito aquém do que acontece em vários países. Também a inserção da enfermagem e da obstetrícia no atendimento ao parto fisiológico, porque desafoga a classe médica e eles podem realmente estar focados naquilo que eles precisam e é muito necessário, que são esses partos cesarianos, partos instrumentalizados, os partos que precisam de ajuste, e investir em casas de parto também, em locais específicos para receber essas mães da forma adequada, da forma correta. Isso. São medidas assim que vão vindo, vai engatinhando. Às vezes a gente anda 10 passos, depois volta mais 7 e fica nessa. Fica com alguns de crédito. Mas eu já trabalho aí há 10 anos com isso e eu vejo que a gente evoluiu bastante e também retrocedeu um tanto. Mas o que faz diferença é que é uma demanda das próprias mulheres. Então, vem de baixo para cima. E quando vem assim de baixo para cima, essas mulheres querendo ter essa experiência, dessas mulheres querendo não ser impedidas de vivenciar esse momento tão especial. Então, acho que não tem como voltar atrás. A gente só tem que evoluir. Sempre para frente. Nosso tempo do programa acabou. Eu queria te fazer um pedido para você, para quem quiser conhecer o seu programa, conhecer o seu projeto, o seu trabalho, a sua profissão, como é que faz? Tem um site, tem um contato? Eu vou aproveitar para indicar uma série que está agora no YouTube, chama Série Doulas, tem 2 temporadas, tá? Essa segunda temporada agora foi pela Lei Paulo Gustavo, lá no município de São Caetano, que é onde eu trabalho. E está muito interessante para quem quer entender o papel da doula e o papel também de outros profissionais nessa assistência que a gente chama de assistência humanizada ao parto natural. Eu sou doula em São Caetano do Sul. Larissa, quero agradecer muito a sua presença aqui no estúdio, foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Eu conversei com Larissa Leal, doula profissional no apoio físico e emocional das mães, das novas mães. Larissa, obrigado. Obrigada. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.